Nós vamos começar hoje uma série e eu quero expor para os irmãos ao longo desse ano a carta de Paulo aos Colossenses. E tem tudo a ver com o que a gente quer trabalhar com vocês esse ano aqui na igreja. Nós reconhecemos que Deus está nos dirigindo, nos soprando como comunidade. O tema da nossa série vai ser Tudo em Cristo, Tudo para Cristo. Esse é o tema. E nós queremos ver, o livro de Colossenses mostra isso muito bem. A graça de Deus visitando essa terra quebrada. Cada cantinho, cada lugar, às vezes até aqueles lugares mais esquecidos ou improváveis, a graça de Deus indo, se manifestando e fazendo coisas novas, coisas maravilhosas e coisas belas. E eu acho que o livro de Colossenses encaixa perfeitamente nisso. Mas antes, eu quero fazer uma introdução, tá bom? Para ajudar a gente na leitura, logo no começo da carta. E a gente vê como que essas palavras, a história que nós vamos ver aqui hoje, como que isso está tão próximo de nós e da nossa realidade. Como que isso que os nossos irmãos provaram e viveram 2000 anos atrás é uma convocação e é um chamado que exige urgência nossa nos dias de hoje. Não sei se vocês têm essa impressão, imagino que sim. Quem aqui já se deparou com o livro de Atos e leu o livro de Atos, fica impressionado como que em pouco tempo a palavra de Deus se espalhou. Como que a palavra de Deus ia se espalhando e a igreja ia surgindo e brotando em cada cidade. Como tantas pessoas diferentes, de lugares diferentes, com problemas, lutas, contextos tão diferentes, abraçavam o mesmo evangelho, a mesma fé. Como pessoas tão diferentes em questão de etnia, língua, gênero, idade, contexto social, classe social, como pessoas tão diferentes abraçavam o mesmo evangelho, a mesma fé em Cristo e se uniam. E aconteciam algumas coisas impressionantes. Os hábitos das pessoas mudavam significativamente. A gente vai depois mostrar alguns muito escandalosos para a época. Como que o evangelho foi revolucionário na cultura 2000 anos atrás, transformando ela completamente. E como que isso acontecia simultaneamente em todas as igrejas e cidades. E parece que isso acontece de forma muito rápida, muito veloz, num curto espaço de tempo, sem a tecnologia que nós temos hoje. E debaixo ainda de uma pressão muito grande, de uma pressão do império da época, de uma pressão das religiões que estavam estabelecidas naquela época, tentando reprimir, boicotar, impedir que o evangelho continuasse avançando. Os cristãos eram pressionados, eram perseguidos, eles eram maltratados e ainda assim o entusiasmo deles não diminuía e nem o fervor em fazer isso. E como que Deus confirmava essa obra? É tão emocionante, é tão bonito. E a carta que nós vamos ler hoje, ela cobre um espaço de 30 anos da igreja cristã. 30 anos depois que o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto na cruz, ressuscitou, e o Espírito foi derramado para a igreja, olha que impressionante. O evangelho já tinha se espalhado de Jerusalém para a Síria, para a Ásia Menor, que é a atual Turquia, para a Grécia, Itália, isso a gente tem certeza, está no livro de Atos. Mas de acordo com os documentos históricos, muito provavelmente também nessa época o evangelho já tinha chegado no Egito, no norte da África
e na grande região da Pérsia, logo depois da Ásia Menor. Impressionante, em 30 anos, como o evangelho se espalhou. Era como uma grande chama, né, se espalhando numa floresta. Outra coisa que chama a atenção é que nesse período já havia uma organização, eu não sei o quão formal era isso, mas essa organização já é possível de ver, que já haviam jurisdições estabelecidas em cada uma dessas regiões. Tinham apóstolos responsáveis por cada uma dessas regiões. E a carta que a gente vai ver, a gente vai perceber que nessa jurisdição da Ásia Menor, da Turquia, o apóstolo responsável, e na Grécia também, era o apóstolo Paulo. Era o campo dele. Mas o evangelho não se espalhava apenas por causa do trabalho dos apóstolos, das viagens missionárias, dos empreendimentos deles. Principalmente, o evangelho se espalhava por causa de pessoas que abraçavam a fé, voltavam para suas cidades de origem ou iam a trabalho para um outro lugar e eles não conseguiam ficar quietos. Aonde eles estavam, eles começavam a compartilhar essa boa nova. E era tão contagiante que as pessoas iam abraçando a fé. Eram pessoas que tinham crido no evangelho, tinham sido educadas no caminho e agora compartilhavam a fé. Era contagiante. Esse fenômeno acontecia com muita frequência. E a carta que a gente vai ler e estudar aqui é de uma igreja que não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Ele nem conheceu presencialmente essa igreja. E essa igreja ficava numa cidadezinha pequena, insignificante. Ela já tinha sido alguma coisa no passado. Mas quando a carta foi escrita, ela não tinha mais relevância econômica, política, nenhuma. Era uma cidade pequena e pacata. E nós temos na Bíblia uma carta que foi escrita para uma igreja num lugar escondidinho. Ali, quase ninguém vê, quase ninguém sabe. Nenhum apóstolo foi lá. Foi um crente comum, como eu e você, Epáfras. É impressionante isso. Mas talvez você esteja pensando, como eu não consigo ler o seu pensamento, né? Talvez alguns estejam pensando aqui. Pena que isso não ocorre mais hoje. Não sei se passou isso na cabeça de alguém. Mas talvez, quando ler o livro de Atos, talvez passe isso. Pena que isso não ocorre mais hoje. Mas, meus irmãos, se passou isso na sua cabeça, é com muita alegria que eu digo que você está totalmente equivocado. Totalmente. O fato de uma igreja ter perdido o seu ímpeto evangelístico, o fato de um crente ter perdido o seu ímpeto evangelístico, não significa, em hipótese alguma, que o evangelho está estagnado. Ele não está estagnado. Pode ser que a igreja esteja, pode ser que o crente esteja, mas o evangelho não está estagnado. Nós estamos começando uma semana nova hoje, né? Mas no finalzinho da semana passada, o Timóteo Fassoni me contou um pouquinho mais, eu não conhecia, um pouquinho mais da história da evangelização da nossa região aqui, da Zona da Mata. A história da evangelização foi feita por pregadores, missionários, obreiros, pessoas que começaram na década de 50. E essa história corre no sangue da família do Timóteo. E no ano de 1950, o reverendo Benjamin Lancesa, o pai do Rev, na época pastor da igreja presbiteriana de Campos, ele tinha um sonho de trazer o evangelho para essa região aqui, Zona da Mata. Não tinha nada aqui, não tinha crente aqui não. E ele queria trazer o evangelho para cá. Não tinha um trabalho organizado, na verdade. Crente tinha um ou outro, mas trabalho organizado não tinha. E ele queria trazer o evangelho para cá. Em janeiro de 1950, ele foi pregar na cidade de Juiz de Fora. Pregou, organizaram um trabalho ali. Em pouco tempo foi organizada a congregação. Eu não recordo ao certo se foi em 1 ano ou em 2 anos foi organizada a igreja em Juiz de Fora. Impressionante, né? Um lugar que não tinha nada, em 1 ou 2 anos, eu não me recordo ao certo, foi organizada a igreja em Juiz de Fora.
um pequeno espaço de tempo, mais de 99 pessoas haviam sido batizadas. Que impressionante. Não tinha nada, gente. Num espaço de 10 anos, entre 1950 e 1960, 2 igrejas já tinham sido plantadas na nossa região. 2 congregações. Vocacionados estavam sendo preparados para o ministério e alguns pastores já tinham sido ordenados. Desses trabalhos, um era aqui em Viçosa. Em 1960, o reverendo Elben foi enviado para cá, pelo presbitério de Campos, para ajudar um grupinho de jovens que estava tentando plantar uma igreja na cidade, com pouquíssimas famílias nessa cidade. Tinha mais jovens do que famílias. Gente, num curto espaço de tempo, grandes coisas foram feitas. Ou seja, aquilo que a gente lê na história, no livro de Atos, aconteceu aqui, no nosso meio, na nossa região. Isso é impressionante. Quantos crentes nós somos hoje na cidade de Viçosa? Não estou falando de igreja presbiteriana. Quantos crentes nós somos nessa cidade? Num curto espaço de tempo, é significativo a história da evangelização aqui em Viçosa e na região da Zona da Mata. A nossa história passa por essa obra surpreendente do Espírito. Ela acontece aqui, entre nós. Nós somos frutos dessa obra. Agora eu convido vocês para lermos os primeiros 8 versículos da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Que a graça e a paz de nosso Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Meus irmãos, olha que história linda que Paulo está contando para nós na introdução de uma carta. Esse pequeno trecho, esses pequenos 8 versículos que Paulo dirige para a igreja em Colossos, contém 3 tríades. E eu tentei preparar o sermão nelas para ajudar a gente a entender como o Evangelho de Cristo Jesus opera num lugar. A primeira tríade que está presente aqui envolve 3 pessoas. Essa carta ela foi confeccionada por causa de uma igreja que já existia há mais ou menos 7 anos. Mas tem 3 pessoas envolvidas diretamente, preocupadas com essa igreja. A primeira, é fácil de localizar aqui, é o próprio apóstolo Paulo, né? Ele é o autor, né? Junto com Timóteo. Ele é quem é um dos líderes dessa igreja. Mas nós vemos aqui Paulo, Timóteo e Epáfras. Epáfras não é o autor da carta, mas é ele que vai visitar Paulo e incitar ele a escrever essa carta para os irmãos de Colosso. Paulo era o apóstolo responsável por essa região, por essa jurisdição. Essa região onde hoje é a Turquia. Agora, olha que interessante. 7 anos antes dele escrever essa carta,
ele ficou entre os anos 53 e 55 depois de Cristo, mais ou menos 20 anos depois de Pentecostes. Ele ficou na cidade de Éfeso. Éfeso é como se fosse a cidade mais importante daquela região da Turquia, naquela época. Não tinha o nome Turquia, né? Mas era a maior região, mais populosa. E Paulo tinha essa estratégia missionária. Eu vou nos grandes centros urbanos. E ele ia nesses lugares pregando o evangelho, com a graça de Deus estabelecendo, organizando igrejas, e na expectativa, cidade grande, normalmente tem muita rotatividade de pessoas. Nesses lugares as pessoas vão se converter e vão participar comigo dessa obra missionária, porque ao irem para outro lugar, seja o motivo que for, eles iam levar consigo o evangelho. E uma vez que eles abraçaram a fé, não tem como mais eles ficarem calados. Gente, isso me lembra muito a dinâmica de Viçosa, né? Nós somos uma cidadezinha pequena, mas ao mesmo tempo essa dinâmica está muito presente entre nós, né? Essa rotatividade. Hoje nós vamos nos despedir de mais pessoas. É impressionante, é triste, mas ao mesmo tempo nós estamos recebendo pessoas. Então essa dinâmica preciosa, nós acolhemos pessoas que estão vindo para cá e nos despedimos com frequência. Mas nos despedimos de pessoas que passaram um tempo significativo conosco, que compartilharam, adoraram a Deus, serviram, algumas se converteram aqui em Viçosa e agora podem levar o evangelho de Jesus para vários lugares do nosso país e até para fora. Olha que privilégio. Nós temos uma situação um pouco parecida com essa. Paulo ficou 2 anos, por volta de 2 anos, em Éfeso, ensinando diariamente. Tinha uma escola, a escola de Tirano, ele conseguiu esse local para poder ensinar. Ele usava antes uma sinagoga, ele foi expulso de lá e foi para essa escola. E tem um versículo impressionante, Atos 19, 10 diz assim, que foi dada, esse tempo de ensino lá, foi dada uma oportunidade para que todos os habitantes da Ásia Menor ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Nesse espaço de 2 anos, muitas pessoas, não só de Éfeso, mas de toda a região, ouviram o evangelho de Cristo Jesus. Gente, quando isso acontece, é imprevisível o que está por vir. Quem estava com Paulo? Timóteo. Timóteo estava com Paulo. Ele fazia parte da equipe missionária do apóstolo. Nem sempre estavam na mesma cidade, mas eles trabalhavam em equipe. E aonde Paulo não podia ir, por motivo que fosse, Timóteo era um dos enviados. Normalmente era Timóteo. A estratégia era essa: grandes centros urbanos, e de lá sairiam obreiros para espalhar o evangelho para o interior. Foi provavelmente nesse período que Epáfras teve o contato com o evangelho, que foi discipulado por Paulo, que aprendeu a fé. Epáfras ouviu o evangelho, abraçou a fé, foi discipulado, retornou para Colosso. Fica, né? A 160 quilômetros de Éfeso ao leste. Ele fica numa região chamada o Vale do Lico, e lá tem uma cidade que é famosa para nós crentes, a cidade de Laodiceia. Tem uma carta Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia. E também tem uma carta perdida de Paulo para Laodiceia. Laodiceia era como se fosse a capital desse distrito, como se fosse o Bar aqui da nossa região, né? Antigamente Ponte Nova, né? Mas hoje o Bar. Mais ou menos isso. E está lá Colosso, né? Do lado ali, uma cidade menor, mais ou menos como Viçosa. A cidade de Colosso, o trabalho lá foi plantado e deu grandes frutos. O que acontece? Após 7 anos, a igreja começa a lidar com algumas dificuldades. A gente não vai ver isso hoje, não. Outro dia a gente vai ver isso. Mas por causa dessas dificuldades, Epáfras sente a necessidade de buscar apoio, ajuda, orientação do apóstolo Paulo. E ele vai até o apóstolo Paulo. E agora o apóstolo Paulo não está mais em Éfeso, está em Roma. Era o sonho dele ir para Roma. Quem já leu a carta de Paulo aos Romanos, era um sonho dele ir para Roma, não como destino final, mas como um trampolim para chegar para a Espanha. Só que ele ficou preso em Roma, literalmente. Ele ficou preso lá. Não porque teve uma enchente e não tinha como ele sair de Roma,
mas porque literalmente ele estava aprisionado, acorrentado por pregar o evangelho de Jesus. Não por algum mal feito que ele tenha feito, mas para que as pessoas estavam tentando coibi-lo de pregar o evangelho de Jesus. E ele fica em prisão domiciliar e recebe Epáfras. Nessa visita, Epáfras relata sobre como que está a igreja, os desafios, as coisas boas, e aí eles escrevem essa carta maravilhosa. Aí a gente vem para a segunda tríade que está nessa parte, nesses 8 versículos. A segunda tríade, nesse curto espaço, Paulo fala sobre as 3 pessoas de um único Deus, do Deus Trino, envolvidos, atuando e trabalhando no avanço do evangelho. Não é só Epáfras, Paulo e Timóteo que estão anunciando e pregando o evangelho. O interesse, o empenho não é só deles, mas é um empenho e interesse de toda a Trindade. Se Deus concedeu à igreja o privilégio e a responsabilidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo, gente, isso é sério. Deus não deu essa incumbência aos anjos. Deus não deu essa incumbência a seres espirituais. Não deu essa incumbência a pessoas melhores, mais perfeitas, seres mais evoluídos do que nós. Ele deu essa incumbência à sua igreja, a pessoas pecadoras, fracas, limitadas, cheios de problemas, como eu e você. Pessoas que são redimidas e alcançadas pelo evangelho, e que são convocadas para compartilhar esse evangelho. Tem um tesouro nas nossas mãos. Tem um tesouro nesse vasinho, como eu e você, pequeno, cheio de trincas, Mas Deus derrama do seu Espírito, da sua graça, do seu evangelho sobre cada um desses vasinhos, para que eles possam compartilhar esse tesouro. E o próprio Deus está envolvido nessa obra. É isso que Paulo fala. Paulo mostra isso para nós, que pregar o evangelho de Jesus Cristo é uma responsabilidade nossa. Mas é certo que todo o recurso que nós precisamos, todo o recurso, para que essa obra seja bem-sucedida, esse recurso não é humano, mas é divino, e ele garante esse recurso para nós. Nós somos chamados para essa parceria com Deus, na qual Deus nos convida para participar daquilo que ele está realizando no mundo. Aqui eu peguei do EMEP, fiz uma cola aí do EMEP, fazer uma propaganda do EMEP. Deus nos chama para participar dessa obra que ele está fazendo no mundo. Nós somos convidados para isso. E a obra que ele está fazendo no mundo é a redenção de todas as coisas. Ele convida, Vanessa, vem participar dessa obra, você não pode ficar de fora. João, Arthur, vocês também não podem ficar de fora. Todos são convidados para participar dessa obra. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um belíssimo resumo do evangelho. É a boa notícia que todas as pessoas precisam ouvir. Elas precisam conhecer essa extensão, essa largura, altura, profundidade do amor de Deus. A notícia é essa de que Deus está nos reconciliando consigo por meio do sacrifício do seu próprio Filho. É um amor extravagante. É um sacrifício, uma obra poderosa, capaz de transformar profundamente as nossas vidas. É o que o Espírito faz. Ele pega essa mensagem aparentemente simples, inofensiva, que nós falamos com a nossa boca, e a gente nem acha que a nossa boca é tão pura assim para poder falar, limpa o suficiente. Todos nós nos sentimos como Isaías, Senhor, quem sou eu para falar disso? Sou um homem puro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou como Moisés, Senhor, eu sou gago, não sai direito as palavras, eu não tenho aquela eloquência, eu não tenho aquele poder de convencimento que fulano tem. E Deus fala, é por meio de você, porque o poder dessa obra não vem de você, vem do Espírito que aplica
toda a obra de Cristo na vida do crente, na vida do arrependido, na vida daquele que tem fé, para fazer de cada um uma nova criatura, para viver uma nova vida diante de Deus e diante dos homens. E nós chegamos na nossa última tríade, a terceira tríade. Nós vimos os homens envolvidos nessa obra. Nós vimos que eles não estão sozinhos. Paulo, Timóteo e Epáfras. Existem pessoas muito conceituadas na igreja, pessoas com muita autoridade, com muita instrução, muito treinamento, muita experiência, e pessoas novas. Pessoas que não são tão conhecidas na igreja como Epáfras, fazendo coisas impressionantes, pregando o evangelho. Nós vimos que o próprio Deus está engajado, envolvido, essa obra é dele. E nós somos convocados para essa parceria. E esses 8 versículos mostram para nós também o que acontece. O que se manifesta na nossa vida quando o evangelho chega. O evangelho produz 3 frutos principais na vida do crente. 3 frutos. Não tem crente que não tem esses frutos. Você pode falar assim, está mais desenvolvido, menos desenvolvido, mas todo crente precisa desses 3 frutos. É uma impossibilidade não ter esses frutos na vida de um crente genuíno. Porque esses frutos, eles são gerados pelo Espírito de Deus. Eles são especiais, eles são derramados em nós. É a fé, o amor e a esperança. São dádivas de Deus. Nós podemos pensar nessas 3 virtudes como 3 irmãs. 3 irmãs. Essas 3 dádivas divinas. É verdade que elas precisam ser cultivadas para crescerem e florescerem. Mas elas não são espontâneas. Elas não são naturais no homem caído. Elas fazem parte do homem, da mulher espiritual. Do novo ser que Deus está gerando dentro de nós. Essas 3 irmãs, elas estão tão relacionadas que a gente não sabe nem quem nasceu primeiro. Parece que elas são gêmeas. Não idênticas. Mas parece que elas são gêmeas. A gente não sabe quem veio primeiro. Parece que elas têm a mesma idade. Parece que uma depende da outra. Parece que uma não vive sem a outra. Se a gente fosse pensar nessas 3 irmãs, vamos supor aqui que elas fossem bailarinas. E elas fossem fazer uma grande apresentação, um grande concerto. Nesse concerto, essas 3 irmãs, cada uma teria um papel muito especial. Mas só uma subiria no palco. Dessas 3 irmãs. Só uma teria as luzes sobre ela. Só uma receberia aplausos no final. As outras 2, talvez ninguém percebesse, só quem estava envolvido na preparação, nos ensaios, no evento, na produção toda. Na verdade, a produção toda parece que são obra das outras 2 irmãs. A fé e a esperança são essas, que ficam no bastidor. As pessoas não veem ela muito bem. Não tem muita atenção sobre elas, não tem luz, holofote. Não é ela que faz a dança. A que faz a dança e chama toda a atenção, encanta as pessoas e eleva a alma das pessoas que estão assistindo aquele espetáculo e enche de beleza o nosso olhar, nosso coração. É o amor. É Ele que faz isso com a gente. É Ele que mexe nas nossas entranhas. É Ele que nos quebranta, é Ele que tira lágrimas dos nossos olhos. É Ele que prende o nosso olhar, que prende o nosso fôlego. É o amor. Mas toda essa dança, essa sincronia, essa manifestação do amor é por causa dessas 2 irmãs também, a fé e a esperança. Esses frutos, eles não podem estar ausentes da vida do crente. É uma impossibilidade, na verdade, porque, de fato, eles testificam
eles testificam a nossa identidade. Ó, vai aí um cristão. Mas como você sabe que é um cristão? Ué, olha a fé, a esperança e o amor nessa árvore. É abundante esse fruto. Eles não permitem que nós nos escondemos nesse mundo. Não tem como se esconder. Você pode tentar se esconder. Mas o amor começa a fazer a sua apresentação, às vezes, em lugares inesperados. Sabe aquelas apresentações inesperadas? Que eu esqueci o nome. Flash mob, né? Você é surpreendido. Eu nunca vi isso, que pena, né? Mas a gente já viu vídeos, né? Você está num lugar, esperando lá, aquele ônibus não chega, ou o trem está atrasado, e de repente, uma pessoa maluca começa a dançar. Aí um outro começa a tocar um violino, aí de repente tem um concerto no meio da rua, e as pessoas são encantadas, e não interessa o seu estado de espírito antes daquele evento. Quando isso acontece, todo mundo começa a sorrir, né? Fica encantado e muda seu dia. E a danada do amor é isso que ela faz. É isso que acontece. Não tem como o crente se esconder. É uma impossibilidade. Brilha nesse mundo, se manifesta, é um luzeiro, um lampejo nesse mundo. Elas são tão teimosas e tão persistentes que elas insistem em brilhar como luzeiro nesse mundo, mesmo diante da maior escuridão, trevas ao redor, as estruturas da sua casa todas abaladas, seu corpo fraquejando, e a danada das virtudes estão lá brilhando, se manifestando no meio daquela fraqueza toda, daquela escuridão, daquelas trevas. Mesmo diante da maior tempestade que possa sobrevir sobre essa terra, essas três estão lá juntas, manifestando a sua graça e encantando. A fé busca alcançar o que Deus tem a nos oferecer em Jesus Cristo. E você sabe o que Ele tem para nos oferecer em Jesus Cristo? Tudo. Tudo. Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Se nos falta alguma coisa que nós precisamos, essencial nessa vida cristã, tem um culpado. Eu e você. Porque a fé já nos foi dada. E todas as bênçãos estão à nossa disposição. Literalmente tudo o que nós precisamos, Deus já nos ofereceu, já nos concedeu em Cristo Jesus. O amor nos une a Deus e à comunidade. O amor nos une a Deus ao ponto de nós nos sentirmos estranhos diante de Deus. Nós o chamamos de Pai. Intimidade, confiança, segurança. E nós nos aproximamos assim também diante da comunidade da fé. Você está aqui na IPV, em Viçosa, mas aí você vai viajar, você vai para Campinas, vai para São Paulo, vai para outro lugar, vai para Colômbia. E aí você vai lá na igreja e você se sente em casa. São meus irmãos, é meu povo. Nós estamos na mesma missão, adorando o mesmo Deus, amamos o mesmo Deus. Estamos envolvidos na mesma obra. Porque o amor nos coloca numa aliança que promove nova vida. Isso é maravilhoso. E a esperança, ela olha ansiosamente para o tempo em que Deus vai completar tudo o que Ele começou em Jesus. Não está tudo perfeito. Não vai ficar tudo perfeito enquanto Jesus não voltar. Mas quando Jesus voltar, vai ficar tudo perfeito. E a esperança é tão certa, é tão certeira, que a gente vive na antecipação. A confiança é tão grande, não tem como Deus nos frustrar. Não tem como Ele negar a si mesmo. Não tem como as suas promessas caírem por terra. É tão certo isso, que eu vivo numa esperança que é como uma âncora para a minha alma. E ela finca ali e ninguém consegue me lançar para fora. Meus irmãos, tudo isso estava presente na vida dos nossos irmãos em Colosso. As expressões são impressionantes. Eu vou me dar o luxo de ler de novo.
Olha que impressionante. Paulo diz, eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm pelos santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Isso que está acontecendo com vocês, irmãos, é tão bonito e impressionante. Está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí eu pergunto para você, pessoalmente, você percebe essas 3 virtudes presentes na sua vida? Não é um tom de acusação, mas é um tom de avaliação, de sondar. Elas estão lá? Como que você tem zelado por essas irmãs? Como que você tem cultivado? Elas estão sendo adubadas? Elas estão sendo regadas? Esse jardim, esse canteiro, está tirando a erva daninha, os matinhos, eles estão sendo tirados? Tem espaço ali? Tem potencial para elas crescerem, se desenvolverem? Meus irmãos, não vamos desprezar o que Deus nos concedeu. É um tesouro riquíssimo. É por meio delas que a nossa nova vida em Jesus começa a florescer e se manifestar. É por meio delas que as pessoas ao nosso redor são abençoadas. É por meio delas. É por meio delas que tudo que nós fazemos nessa vida, levantar cedinho, por que eu vou levantar dessa cama, né? Até a hora de dormir, são elas que trazem esse sentido para a nossa vida, trazem graça, valor, beleza. A manifestação dessas virtudes em nós é poderosa para reorganizar a nossa vida, as nossas afeições, os nossos desejos. É por meio da operação do Espírito a fazer a cada aspecto da nossa vida convergir para Cristo. E, gente, eu estou falando para Cristo, eu não estou falando para a igreja. Não é cada aspecto da nossa vida convergir para a IPV, não é isso. Porque senão, se fosse isso, o mundo seria defraudado dessas virtudes. Ele não teria a possibilidade de enxergar, ver essas virtudes. Mas é convergir para Cristo, é a nossa vida convergindo para Cristo. Essa obra do Espírito, essa operação é poderosa para restaurar aquilo que está quebrado. É poderosa para nos ajudar a transpor os desafios que eu e você estamos vivendo hoje. É poderosa para nos É poderosa para nos impulsionar para vivermos uma vida rica da graça de Deus, olhando não apenas para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, mas olhar para o próximo, aquele olhar atento, cuidadoso. E eu concluo com uma única sugestão de ação prática. Uma única sugestão. A minha sugestão de aplicação, você pode fazer várias, tá? Mas a minha sugestão, para a gente encerrar aqui, e para você poder fazer ao longo da semana, ou por mais tempo, eu quero convocá-lo para você fazer uma oração fervorosa pelo avanço do Evangelho. Vamos nos comprometer a orar fervorosamente. É assim que Paulo fala, não é, na carta? Meus irmãos, eu não deixo de orar por vocês. Gente, isso é fervor. Olha a expressão de Paulo. Ele não está sendo apenas simpático com a igreja. Ele fala assim, damos sempre graças a Deus por vocês. Quando oramos por vocês, e ele começa a falar isso. Mais para frente, a gente vai ver mais para frente, ele vai falar assim, eu não deixo de orar por vocês. Isso é fervor, é constância, é persistência, é compromisso. Não existe tarefa mais importante nessa vida para nós fazermos que não seja a oração. E aí, para ajudar, a gente poderia fazer o seguinte, minha sugestão, como que a gente pode orar fervorosamente pela evangelização. Ore por uma pessoa que você conhece,
que você tenha condição de evangelizar, porque você tem algum relacionamento com ela. Você encontra ela, você tem acesso a ela. Ore por ela, com frequência, de forma insistente, para que Deus abençoe a vida dela, para que Deus prepare ela para ouvir o evangelho, e que Deus te conceda o privilégio, a dádiva, de anunciar, de compartilhar o evangelho, de explicar, de falar esse evangelho para essa pessoa, de forma intencional e clara, as boas novas de Jesus. Vamos fazer esse compromisso? Uma pessoa que você pode visualizar na sua rotina, no seu dia a dia. Outra sugestão. Ore por uma pessoa que está dando os primeiros passos na fé. Conhece alguém que está começando? Ela está começando. Às vezes ela não chegou ainda a fazer uma profissão pública de fé, mas ela está começando, ela já está interessada em Jesus. Ela já está interessada na vida cristã. Ore por essa pessoa para que ela possa crescer no conhecimento da vontade de Deus. Identifica uma pessoa e ora insistentemente por ela, igual Paulo fazia. Deus abençoa que essa pessoa possa amar mais o Senhor, compreender mais a tua vontade, o que o Senhor quer da vida dela. Jogue luz na vida dessa pessoa. E por fim, mais uma sugestão prática. Ore por um visitante da IPV, que você conheceu recentemente. Se você não conheceu alguém, tem um problema. Você vai ter que conhecer e aprender o nome. Alguém que levantou, que está perto de você. Eu estou falando isso hoje, quem levantou hoje vai ficar sem graça, né? Mas não fique sem graça. Pergunte o nome, se apresente. Se possível, troque contato. Às vezes pode ser constrangedor, né? Às vezes são dois jovens, sexo oposto, né? Às vezes fica meio sem graça, assim, né? Mas se for possível, troque contato. Ore por essa pessoa. Seja atento, vê se ela voltou num outro domingo. Dê as boas-vindas. Vamos fazer isso? 3 ações práticas, simples, possíveis de nós fazermos. E a gente vê o evangelho continuar progredindo e expandido na nossa cidade, na nossa região e, se Deus quiser, se espalhando para muitos lugares. Este é o projeto IPV Reunida. Viu, Zubinho? Não falei reunida.
pois és minha salvação. Força, esperança e vitória, refazes minha vida. Eu me gloriarei em ti, no nome do meu Senhor, No nome do Senhor Deus, Rei de toda a terra. Eles se encurvam e caem, nós nos levantamos. O Senhor dá a vitória quando nós clamamos. Sim, eu confio em ti, pois és minha salvação. Força, esperança e vitória, refazes minha vida. Eu me gloriarei em ti, no nome do meu Senhor, no nome do Senhor Deus, Rei de toda a terra. Essa canção do Salmo 20, eu lembro que foi um evento que a gente foi tocar no CEM, Gustavo me chamou para tocar, graças à sorte que eu tive também, Deus iluminou essa galera de fazer para a gente tocar. E quando chegou o Tinocão, então, para fazer o swing, maravilhoso. Ele dá uma empenada na música ali pro fim, você viu? Eu vi, ficou maravilhoso, que arranjo, a cara do mago. Você viu o compasso que eu botei nela? Eu digo, eu tô falando né, mano? Pepo! E aí, Agora Lucas? é pastor, não posso mais chamar de Pepo, tenho que chamar de pastor. E o Gustavo, Lilian, como é que vocês descobriram essa música aí, trouxeram essa música do EPV? Quando foi isso? Meados da década de 90. A gente mudou para Belo Horizonte numa temporada entre 94 e 96. E nesse período a gente frequentou a Igreja Batista da Redenção, onde frequentava também o Gustavo Lança, que é o compositor dessa música. A gente aprendeu essa música lá, dentre outras dele. E aí, quando a gente voltou para Viçosa, a gente ensinou algumas músicas dele que a gente gostava muito, na PV, né? E ficou até hoje. Algumas a gente canta até hoje, né? Mas essa Salmo 20 é IPV ao quadrado.